A paz de Deus, irmão Devanir, tudo bem com o irmão? Irmão, respondendo aí a pergunta do irmão, o irmão fez uma pergunta, né? Porque o apóstolo São Paulo, a Bíblia diz que ele era o apóstolo dos gentios, né? Então, o apóstolo da incircuncisão. E, no entanto, Paulo, ele circuncidou a Timóteo, né? Por causa dos judeus, né? Por quê? Porque a causa era o seguinte: porque os judeus sabiam que o pai de Timóteo era grego. Então, irmão Devanir, a mãe de Timóteo era judia e o pai era grego, né? Então vamos dizer assim, ele tinha sangue judeu, mas ele tinha o sangue gentio, ele era grego. Tá aí pela lei judaica, né? Todos gentios, né? Tinham que ser circuncidados. Então, a sabedoria que Deus deu para Paulo aí, para que pudesse, né? Ele falar do Evangelho livremente, entendeu? Então Deus deu essa luz, essa sabedoria para ele e ele fez essa circuncisão. Então foi uma exceção, né? O irmão sabe assim que toda regra, todo preceito, toda regra, né, tem a exceção. Então, no caso, o Paulo usou desse direito, dessa exceção, né, para quê? Para que o evangelho tivesse livre curso, para que ele pudesse se aproximar do judaísmo, que ele pudesse ser livre, para levar o evangelho da incircuncisão. Então ele circuncidou primeiro para depois ele estar lá junto, né, no meio deles e então ele, né, ter já aquela amizade ali, ele poder então falar livremente, né, sobre o verdadeiro evangelho da incircuncisão. Então são uma sabedoria que Deus deu para o apóstolo Paulo. Por isso que ele disse lá na frente, né, e me fiz de judeu, né, para salvar o judeu, né? Então ele se fez de tolo para ganhar o tolo, né? Se fez de simples para ganhar os simples, né? Então era uma sabedoria, foi uma exceção. Bom, quanto a Tito, aí já é diferente. Tito, ele não permitiu que Tito fosse circuncidado. Por quê? A diferença é que Tito era gentio, sangue gentio mesmo. Então, ele ficou firme, né, para que os gentios não precisassem ser circuncidados, porque essa era a verdade, né? Não precisa, porque a circuncisão agora ela é feita só no sentido espiritual, né? Na conversão no coração. Essa é a verdadeira circuncisão agora. Só que a circuncisão judaica era literal, era no prepúcio, né? Então, ao oitavo dia se circuncidava o macho. Então, essa era uma doutrina judaica, né? Então, Paulo fez isso, irmão, para ganhar os judeus. É simples assim. Tá certo? Quanto a Tito, não. A Tito, ele não cedeu, porque Tito era gentil. E Timóteo, não. Timóteo, ele era misto, né? Ele só era meio só. Ele era meio gentil e meio judeu. Por quê? Porque mãe era judia e pai era grego. Tá? Então, foi uma sabedoria que Paulo deu para que os judeus não se escandalizassem, porque ele ia levar Timóteo junto com ele, né, para evangelizar como companheiro. E chegasse lá, aí ele mesmo disse, e todos eles sabiam que Timóteo tinha pai grego. Então foi a sabedoria que Deus deu para que ninguém se escandalizasse em Timóteo, para que a verdade do evangelho entrasse livremente, com livre curso. Entendeu, irmão? É somente isso que aconteceu. Tá certo? Mas para não ficar aí só nas minhas palavras, vamos ler as escrituras, né? 1 capítulo 9, verso 3, né? Essa é a minha resposta aos que questionam a minha autoridade. Acaso não temos nós o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Então Paulo está se defendendo, porque muitos irmãos
estavam se escandalizando dele, da igreja tratar, da igreja sustentar nas suas viagens missionárias, comer, beber, não é verdade? Então ele está se defendendo. Então ele diz assim: não temos nós o direito de levar conosco também uma mulher crente, né? É verdade, com um irmão crente junto de nós, né? Porque ele era solteiro, mas ele poderia levar um casal, por exemplo, que nem Priscila e Áquila, por exemplo, marido e mulher, e muitos estavam achando que mulher não podia entrar nessas viagens missionárias, não podia mulher participar. Então ele estava sendo criticado, ele está fazendo uma defesa dentro da verdade do Evangelho. Então ele diz assim: não temos nós o direito de levar conosco uma mulher crente, um marido crente, um casal, né? Como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e também Pedro, né? Porque Pedro era casado, né? Então diz aqui: ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para sustentarmos, né? Só nós dois? Não, né? Aí ele diz, ele está se defendendo. Que soldado precisa pagar pelas suas próprias despesas? Faz a pergunta. Qual o soldado que precisa pagar pelas suas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer, né? Não tem direito de comer de seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar do seu leite? Será que expressa apenas uma opinião humana ou é a lei, ou a lei também diz o mesmo, né? Aí ele vai explicar. Ele está dando o parecer dele, porém está baseado na lei mesmo, né? Então ele diz assim: pois está escrito na lei de Moisés: não amordassem a boca do boi, né, que trabalha, que trilha o grão, né? Enquanto ele trilha, ele pode comer dos cereais, né? Deus estava pensando ou falando para os bois ou para nós? Tá vendo? Então isso é uma profecia que tem, falando daquele que trabalha no Evangelho, tem um direito, né, de comer, de beber, da igreja sustentar. Então está falando com uma língua figurada, falando de bois, mas na verdade não é boi, está falando de obreiros. E Paulo então usou essa defesa. Será que na verdade essa profecia não estava, essa palavra não se estava referindo a nós? Ele diz ele. Sim, muito claro, essas palavras foram escritas a nosso respeito. Quem trabalha, né? E que trilha o cereal, né, na roça, deve ter a esperança de receber uma parte da colheita, né? Então o trabalhador é digno de comer da onde ele trabalha, né? Da colheita, é isso. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material. Ele quer dizer, nós sofremos tanto com viagem missionária, levando o evangelho, sofrendo, né? Enquanto vocês ficam em vossas casas, o missionário não tem, levando as coisas espirituais, não temos direito de comer, de beber, de vestir. Vocês não podem nos ajudar, nos sustentar. É isso que ele está se defendendo. Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam o Evangelho, que também vivam pelo Evangelho. Então, se você é um obreiro que está na missão, está trabalhando, vai viajar em missão da obra de Deus, você tem o direito de comer, de se hospedar, enfim, você tem a despesa, e os irmãos devem ajudar. É isso que Paulo está dizendo. Mas aí Paulo diz assim: contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. Então Paulo diz assim: eu tenho esse direito, todavia eu deixei esse meu direito, porque muitos irmãos estavam falando, escandalizando, falando, então é meu direito, mas eu vou deixar esse direito para que não venha pôr nenhum impedimento ao Evangelho de Cristo. Você vê que o objetivo de Paulo, ele fazia de tudo para salvar a todos, deixava até os seus direitos, e teve caso que foi o caso de Timóteo, né? Então houve necessidade para que ele pudesse se aproximar dos judeus e ter essa liberdade, estar no meio dele falando da verdade, então ele fez essa circuncisão.
tá? Ele sabia que não precisava mais. No caso de Tito, não. Então, cada um caso é um caso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O caso de Tito, não houve necessidade, porque Tito já era gentil, então não precisava ser circuncidado. É verdade, era diferente. Timóteo é porque os judeus iam se escandalizar porque o pai era grego, né? Era grego, e Paulo então se fez de tolo para chegar a eles, para salvar algum deles. É o que ele mesmo diz, né? No entanto, não posso me orgulhar de anunciar o Evangelho, pois sou, né? É imposta por Deus essa minha obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Então ele fazia de tudo, né? Se eu fizesse por minha própria vontade, iniciativa, eu até merecia um pagamento, tá vendo? Até merecia um pagamento. Aí seria como um pagamento. Não, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Então, se é Deus que enviou ele, ele tem o direito de comer, de beber, de vestir, como missionário, de ser tratado pela igreja, ele tem o direito, né? Agora, se começasse por ele, uma obra dele, então ele teria, aí ele ia cobrar, ele ia ter pagamento, ele ia cobrar aquilo, ia ter um salário daquilo. Mas ele estava fazendo pelo Senhor, de graça. Então, era de graça pelo menos o alimento, a roupa, né, as viagens, ele tinha o direito de ser ajudado pela igreja, tá? Então, porque Deus me confiou essa responsabilidade. Então é bem claro, né, irmão? Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo, né? Servo de todos, para levar a muitos a Cristo. Então ele se fez de servo, sendo livre, se fez de servo, né? Quando estive com os judeus, que é o caso da pergunta do irmão, tá vendo? Ele falando 1 Coríntios 9:20, tá a resposta aqui que o irmão perguntou. Quando estive com os judeus, que foi nesse caso aí que o irmão fez a pergunta, quando estive com os judeus, vivi como judeus, para levá-los a Cristo. Então ele deu de judeu também, sem ser, ele se fez de judeu para ganhar os judeus. Por isso é que ele circuncidou a Timóteo, para se fazer de judeus, para se fazer, entendeu? Para poder infiltrar, para poder estar lá. É uma sabedoria que veio do céu, tá certo, irmão? Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito a ela. Agi desse modo só para. Olha a explicação dele, irmão. Eu agi, está aqui a resposta para o irmão. Eu agi desse modo só para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Tá certo, irmão? Essa é a resposta porque Paulo circuncidou a Timóteo. Então a resposta é essa: eu agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Tá certo? Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Então, irmão, Paulo era assim, ele sabia ser fraco, a hora que precisava ser, né, verdade, sábio, ele sabia ser sábio, ele sabia ir com amor, com misericórdia, mas também ele, se precisava, ele ia com vara. Sabe, irmão? Ele era assim, então ele sabia ter abundância, mas também ele sabia padecer necessidade, e ele era o apóstolo, sinal, né, das epístolas. Em todas as epístolas ele era um sinal, ele foi um homem que Deus encheu ele de sabedoria. Então isso foi uma sabedoria que Deus deu para ele, correto, irmão Devanir? 1 Coríntios 9:22, quando estou com os fracos, também me faço de fraco. Ele se faz, ele abaixa, né? Pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar alguns pontos em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Então, irmão, é isso, né? Vamos dizer assim, não é o aluno que tem que entender, não é verdade? Que chegar à altura do professor, vamos dizer assim. Mas sim, é o professor com toda a sabedoria que tem que se abaixar e chegar à altura dos alunos, para então ele ter aquela intimidade e começar a ensinar, para que os alunos comecem a crescer e depois chega na altura do professor. Tá certo, irmão? Essa foi a sabedoria que Deus deu ao apóstolo Paulo. Tá certo, irmão Devanir? Não sei se eu soube responder bem correto para o irmão.
Tá bom, meu querido? Deus abençoe o irmão, tá? E salve a família. Fica com Deus.